O Evangelho de São Lucas apresenta o caminho de Jesus como um caminho que realiza na história. Para percorrê-lo, o Filho do Altíssimo se faz homem em Jesus de Nazaré, trazendo para dentro da história humana o projeto de salvação que Deus tinha revelado, conforme a promessa feita no Antigo Testamento. O caminho de Jesus inicia o processo de libertação na história e, por isso, realiza a história, nova história, a história dos pobres e oprimidos que são libertos para usufruírem a vida dentro de novas relações entre as pessoas. O programa de ação libertadora de Jesus é apresentado em seu discurso na sinagoga de Nazaré. Por essa razão, o caminho provoca confronto, choque, com aqueles que julgam a história como já realizada e querem manter o sistema organizado. Tal sistema, porém, mostra apenas a história tal como é contada pelos detentores do poder, que exploram e oprimem o povo, reduzindo a miséria e a fraqueza. O caminho de Jesus força a revisão dessa história e começa a contar a história a ser construído pelos pobres. Desse modo, surge entre as pessoas o caminho da salvação, que é o caminho da paz. Eu quis fazer essa introdução. Qualquer um de vocês pode conferir, está aqui na introdução do Evangelho de São Lucas. Então não tem novidade nenhuma, né? Porque situar Jesus é importante a gente entender as palavras do Evangelho, a mensagem do Evangelho. O arcanjo Gabriel foi enviado por Deus. Deus sempre que percebe a necessidade de uma intervenção, ele envia anjos. E conforme ouvimos nessa introdução ao Evangelho de Lucas, o caminho de Jesus na história da humanidade. A humanidade estava deteriorada, necessitava de uma ação libertadora, uma mudança profunda. Foi nesta circunstância que Maria recebe a visita do arcanjo Gabriel. E ela, sensível como percebia o sofrimento do povo. E era consciente dessa necessidade de uma mudança profunda. Mas na sua humildade, nunca imaginava que o chamado de Deus ia acontecer a uma jovem de uma família simples, de uma aldeia insignificante, Nazaré da Galileia. Mais ainda, a jovem Maria estava apenas prometida em casamento. Mas ela foi concebida
ela foi convencida pela situação da sua prima Isabel. Então ali ela começa a perceber a ação de Deus na história. A mãe do precursor já estava no 6º mês de gravidez. Então Maria começou a acreditar. É possível, sim. Eu sou um instrumento de Deus. Esse é um recado forte para todos nós. Nós não ousamos dizer, eu sou instrumento de Deus. Nós, às vezes, damos desculpas, dizendo, olha, mas o que Deus vai querer de mim? Essa função tão importante. Na nossa humildade, nós damos essa desculpa. Não é possível Deus escolher, porque existe muito mais pessoas qualificadas, capacitadas do que eu. Mas a gravidez da mãe do precursor foi decisivo para que Maria se convencesse. Ela faz, é possível. O projeto de mudança profunda já começou a acontecer. Então o Espírito Santo falou alto para ela, para que ela fosse esclarecida nessa função. Diante disso, Maria responde convictamente: faça-se em mim segundo a sua palavra. Deu o seu sim, que possibilitou o nascimento do Salvador da humanidade. Então hoje nós estamos fazendo essa memória do dia em que Maria possibilitou que Jesus chegasse até nós. Jesus chegasse à humanidade para trazer-nos a esperança, não é? De um mundo que já estava deteriorado, e ela possibilitou essa esperança, renovação dessa esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.